Olá, pessoal! Hoje, papo sexo com elas, como sempre, toda quarta a gente aqui nesse bate-papo especial. E temos um assunto hoje assim pra lá de, não vou dizer polêmico, mas bem instigante, que é, na verdade, sexualidade versus religião. Imagina o que é isso ao longo do tempo, imagina o que é isso em todo o processo que a gente vem vivendo dentro da sociedade. Então, assim, além de mim, Gel Salles, temos Fábio Moura, que sempre está aqui, minha parceira, e temos duas convidadas que vão bater esse papo super especial, que é a Bia Oliveira e a Anne Espíndola. Gente, vai ser assim, movimentado como sempre, aquele momento especial que a gente sempre está batendo papo, trocando ideia, tirando os tabus da cabeça e colocando num patamar mais educativo e de conhecimento. A Fábio chegou aqui, também tô vendo aqui a Bia. Deixa eu só aceitar as minhas... Olha só, a Fábio chegando aqui. A Bia também tá aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Pronto. Oi, Fábio. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui para conseguir ver a beleza de vocês. Oi, Bia, boa noite. Bom te ver aqui. Uai, tô botando a mão aqui na frente da câmera, não dá? Tudo bem com vocês? Deixa A eu Bia ajeitar não tá essa aparecendo brincadeira pra mim. aqui. Ajeitar também aqui, porque eu tô pegando um pouquinho do fundo daqui. Pronto. Seja bem-vinda, minha amiga Fábio. Bia, linda. Obrigada por ter vindo para esse bate-papo gostoso aqui com a gente. Vamos só esperar a Anne, que está chegando aqui, mas vamos descorrer aí um pouco mais desse sexualidade e religião aí, que vai ser daquele jeito, hein? A Bia não tá aparecendo pra mim. Ô, gente, eu tô Não. vendo a Bia aqui perfeitamente. Olha o que é que tá Pra acontecendo mim, aí, sabe? pra Eu mim tô ela tá aqui, disfarçada de tela... Pra mim ela tá disfarçada de tela preta. tela preta. Vixe! Eu Essa acho que ela live não gostou de mim. não tem nada a ver com tela preta, então a Bia tem que aparecer, Fábio. Eu acho que ela não gostou de mim. Quem sabe tu atualiza, Anne. Faz uma atualização aí, vamos ver. Faz uma atualização. Peraí, eu vou sair e Atualiza. já volto. Tá, pronto. Tá? Consegui. Ah, então pronto. Vamos lá. Então, Bia, muito obrigada, como eu estava dizendo, pela sua participação, por ter aceito o convite. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente tem que falar bastante, é um assunto que a gente tem que debater, a gente tem que estar ali sempre falando, porque sexualidade, na verdade, é fundamental, é vida, faz parte da nossa existência e religião também. Não deixa de ser, na verdade. Ah, eu fico muito feliz pelo convite, né? É recém a segunda live que eu participo, então até fico meio assim que não sei como me comportar direito. Boa E, noite. mas, Boa boa noite, noite. Anne. Que prazer ver você aqui. Obrigada, mas cheguei. Não, não, tá tranquilo. A Fábio já chegou, já saiu, já caiu, já volta, já tá aí de novo, então tá tudo certo. Tá no horário, no momento certo. Ah, então tá bom. Agora a Fábio. Ah, pronto. Fábio, você tá enxergando a Pronto. beleza das meninas aqui? Todo mundo aparecendo. Pronto. Ah, que bom. Agora, sabe o que era? Tava faltando a Anne. Quando Ah, a Anne entrou, pronto. Clareou tudo, todo mundo apareceu. Cadê seu cabelo, Anne? ih, faz tempo que saiu. Oxa! Tempo, agora tá assim. Verão, né? Aproveitar. Eu adoro que a Anne adora, ela sempre, ela é camaleoa, tá? Sempre ela tá com um cabelo diferente, isso é maravilhoso, eu adoro, Aquariana, né? é verdade. Mas sim, a Bia estava falando, e aí acabou Ah, que a Anne entrou e a Fábio e a gente interrompeu, mas pode ficar à vontade, Bia, fale, continue. A gente estava falando sobre que sexualidade faz parte da nossa existência, como a religião também está aí por muito tempo, né? Então, vamos discorrer sobre isso e a palavra é sua, Bia. Quero agradecer o convite aqui, é uma alegria estar com vocês, né?
Então, é a minha segunda live recém, então às vezes eu fico meio desconfortável, não sei se é magia aqui, mas a gente vai aprendendo, né? E eu quero hoje, não só como consultor, mas que me convidou para esse objetivo, né? Não sou consultor religiosa, não Bia, sou... Bia, tá falhando um pouquinho a tua voz. Vê se encosta um pouquinho mais no. Talvez seja um pouquinho. Ver se fica melhor. Melhorou? Melhorou. Então, como eu ia dizendo, né, eu quero estar aqui hoje na live não só como consultora em saúde e educação, mas como cristã, que eu acho que é esse o objetivo que me convidou, né? Não sou uma religiosa, não sou teóloga, nem historiadora, assim, em religião, mas eu nasci num lar cristão, meus pais têm mais de 60 anos, eles se conhecem, nessa comunidade de fé, então eu nasci já dentro dessa cultura, né? Bia, E aí eu tá falhando de novo aí. Pelo menos, eu não tô conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo, a Bia? Tá falhando. Eu tô. Ah, pena. bom. E aí, A proximidade mesmo. certinho aqui, ver se melhora aqui. E aí, então, eu quero contribuir hoje na live, assim, mais com a minha vivência mesmo, né? Então, de ter nascido nesse lar cristão e as experiências, conforme a gente for conversando aqui, eu posso ir colocando alguma coisa da minha experiência mesmo. Ah, mas isso é ótimo. É isso que a gente quer, né? Na questão da. Acho que você, não sei se você foi ou é ainda evangélica, né? Religiosa, tal, né? Enfim, porque assim, tem muitos tabus nessa questão, né? Principalmente na questão da religião. Todas as religiões, não vou dizer essa aqui, ó, todas as religiões em si tem sempre um tabu, uma coisa que acaba que, digamos assim, não é bem essa palavra, mas acaba que atrapalhando um pouquinho, às vezes até mesmo o relacionamento, porque às vezes dentro da igreja falam tanto, 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 que a pessoa fica meio assim, não abre horizonte, né? Porque foi criado dessa forma, né? O vô foi criado, a mãe foi criada, a tia foi criada, né? E isso é o certo. Aí quando vem coisas novas, acaba que não, isso não é certo, não. Então, assim, acho que todas as religiões têm um pouquinho disso, né? Algumas mais, algumas menos, enfim, né? Mas é bom aí conhecimento. Que bom que você aceitou esse convite, que eu estava bem ansiosa quando a Gel falou para mim. Isso, não Fiquei bem ansiosa. né? Eu não gosto, na verdade, dessa nomenclatura que as pessoas colocam como evangélica. Eu, na verdade, a minha maior paixão mesmo, eu amo Jesus. E eu gosto de dizer que eu sou uma discípula dele, eu gosto de dizer que eu tenho um relacionamento com ele, e ainda tenho, né? Sempre tive. E uma coisa legal, né? Sexualidade. Eu vejo assim que a sexualidade, ela não é o sexo, né? Que a gente tanto luta aqui para explicar isso para as pessoas que ligam sexo com sexualidade. Sexualidade é relacionamento. E o que eu acho mais lindo vamos usar essa nomenclatura religião, porque é o nosso tema aqui, né? O que eu acho mais lindo é que Deus é um Deus de relacionamento. Então tem tudo a ver com sexualidade, né? Sim. Isso que é joia. E é isso que eu acho que a gente tem que desmistificar, né? Que Total. Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus, a gente tem que desenvolver uma sexualidade com ele. É verdade. Isso é verdade. Gente, como a gente foi entrando e teve essa questão, a Fábio saiu, voltou, vamos fazer só uma apresentação rápida e aí a gente já entra no nosso tema de fato. Não que a gente ainda não tenha entrado, né? Com certeza. Mas, assim, só para a gente se apresentar mesmo e tocar em frente. Bom, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou me apresentar, na sequência eu vou pela tela que está aqui, né? Eu me apresento, a Bia, a Anne e no final a Fábio, tá? Pela sequência da tela. Então, vamos lá. Eu sou Gel Salles, sou especialista em sexualidade, sou orientadora, educadora em saúde e sexualidade. E assim, trabalho com atendimento em consultório. Estou aqui nas redes sociais justamente para levar essa mensagem, como as meninas acabaram de dizer aí. A ideia é que a gente esteja sempre falando sexualidade e dizendo o seguinte: sexualidade não é só sexo.
Sexo é uma pequena parte da sexualidade. Então, o nosso objetivo maior de vir até aqui, principalmente nas redes sociais, que é onde a gente tem o contato, a gente está ali mais próximo das pessoas, é exatamente para isso. Para a gente estar demonstrando a importância da sexualidade e a importância de que as pessoas entendam esse processo evolutivo, principalmente da questão da educação sexual, que não é ensinar sexo, mas sim colocar as pessoas num patamar onde elas possam ter discernimento em relação ao seu corpo, à sua mente, ao seu processo evolutivo e seus relacionamentos. Bia? Eu sou consultora em saúde e educação sexual. Moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Cidade chamada Santiago. Hoje, vocês aí estão de manga curta, mas aqui o inverno não quer nos deixar. Hoje esfriou. Eu faço atendimento clínico também, presencial e online. E estou fazendo sexologia, então ainda sou sexóloga em formação ainda. Anne? Meu nome é Anne, também sou do Rio Grande do Sul, Bia, sou aqui de Vacaria. Sou consultora... Gaúchas. Sou consultora em educação sexual também, ainda não faço atendimentos, mas pretendo começar em breve. Tenho meu sex shop e estou fazendo curso de sexologia e pretendo depois fazer audioterapia e continuar estudando sempre. Nunca para. É a vida inteira. É a vida inteira. Eu sou a Fábio de Moura, né? Sou sex coach, faço atendimentos também em consultórios, faço atendimento personalizado, sou consultora de produtos sensuais, sou funcionária pública também, né? Sou 1001 utilidade. Sou do Paraná, que tá um calor danado aqui, meu Deus do céu. E as duas aqui, para mim, aparecem aqui em cima, né? A Gel mais a Anne são minhas colegas de curso, né? Que são, nossa, são as best lá. E a Gel, a minha parceria aí de live toda quarta-feira. E meninas, obrigada por aceitar nosso convite, né? É um prazer tê-las conosco aqui, debatendo essa questão de sexualidade e religião, né? E isso precisamos desmistificar, como diz a Bia, né? Tirar esse tabu aí da cabeça da galera. Isso. E bola pra frente aí, segue o baile. Vamos dar informações preciosas, maravilhosas e espero que todo mundo, as pessoas acabe absorvendo essas informações, né? Porque são coisas assuntos que nós vamos falar que não é coisinha da nossa cabeça. Tipo, eu acho que... Não, são assuntos científicos, estudados, comprovados, né? Não é aquela coisa assim, deixa eu ver, eu acabei de ver aqui que eu acho que... Não. Recebi no São zap. Coisas verdadeiras estudadas, né? Que são anos. E outra, a questão da sexualidade, a questão do profissional, do sexólogo, não começou ontem, né? Às vezes a pessoa chega assim, inclusive até hoje no nosso grupo lá do curso, teve uma mãe lá que estava desesperada porque o filho não podia mais ir na casa dela, né? Que o amiguinho lá do filho dela não podia ir mais lá, porque a mãe dele disse que ela era sexóloga e a criança não podia mais frequentar a casa. Gente, pare, né? Aí a criança chegou, mãe, o fulano não pode mais vir aqui porque a mãe dele contou que você é sexóloga. Sabe? Então são coisas assim, gente, que as pessoas acham que a gente trabalha com sexo. Tipo, vamos ensinar as pessoas a fazer sexo, né? E não é assim, gente, né? Então vamos começar a trabalhar aqui. Contamina, né, Fábio? Porque se encostar, pega. Exatamente, né? Então vamos abrir as caixinhas assim, né? E começar a absorver coisas boas, absorver a modernidade, né? E que a sexualidade não é ensinar a fazer sexo. Nós não somos garotas de programa. Ponto! E olha que as meninas também não ensinam, elas fazem. Exatamente, elas não ensinam, elas fazem, né? Então é uma coisa bem... Não tem muito jeito, não, isso aí. Na verdade, a conexão, intimidade e deixar fluir.
Ninguém ensina, né? Exatamente. Não, mas assim, até já conversei com várias pessoas, assim, a gente teve uma live com a Paula Guiar, esses tempos atrás, né, Gel? Eu até parabenizei ela, falei assim, Paula, vocês estão aí no mercado erótico há 20 anos já, 21, 22 anos. Penso eu que naquela época, cara, assim, acho que as pessoas queriam linchar quem trabalhava com sexualidade, com sex shop, né? Nós que estamos aí há 10 anos, 12, quer dizer, a gente recém-nascida aí ainda, né? Perto das pessoas lá atrás que trouxeram toda essa bagagem aí, né? Vieram matando leão por dia pra gente ir continuar esse caminho, né? Então, assim, imagino para elas que foi uma barra pesadíssima, né? A gente ainda em pleno século XXI, ano 2021, a gente está passando por isso, as coitadas, bah. Era muito maior o preconceito, né? Exatamente. Mas tamo aí, vamos vencer. Vindo aqui, ó, os elogios para Bia, para Anne. Os seguidores teus estão passando por aqui, que bacana, viu? Maravilhosa. Bacana. Eu concordo também. Aqui, ó, arte cosmética esmalte. Arte Acho com que é isso. esmalte. A arte com esmalte, pronto. Obrigada, Anne. Tá falando aqui que você é maravilhosa. Lá atrás, um pouquinho também, teve um comentário da Bia aqui, dizendo que a Bia é maravilhosa. E eu concordo com vocês, que é verdade. As meninas são top. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente já fez aí um apanhado geral aí sobre sexualidade, religião, né? Fizemos uma abordagem geral. Mas, assim, o mais importante, que também já foi citado aqui, é diferenciar sexualidade e sexo. Então, Bia, fala aí um pouquinho em relação a isso, na sua visão. O que é que você, hoje, com o seu contato com as pessoas, com o dia a dia, como é que você sente isso em relação a essa reciprocidade de confusão entre sexualidade e sexo? As pessoas ainda têm dificuldade de saber, de diferenciar sexualidade de sexo, né? Quando fala, elas ligam só o sexo, o ato, o pênis, vagina e deu, né? E aí, acho que a nossa grande luta aqui é realmente mostrar que sexualidade é relacionamento, como a gente falou. Sexualidade é essa energia que nos impulsiona para a vida, então acaba afetando todas as nossas áreas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é ensinar que vai muito além disso. Se a sexualidade afeta a nossa saúde física, afeta a nossa saúde mental, afeta nossos relacionamentos profissionais. Se a nossa sexualidade estiver bem resolvida, eu tiver com essa energia interna pulsando, sabendo o meu objetivo, sabendo o meu propósito, sabendo aquilo que eu quero alcançar, né? A busca do meu amor, a busca da minha família, nós conseguir ter isso bem forte dentro de nós, aí tudo flui, e aí sexo fica maravilhoso, né? Exatamente. É verdade, Anne. Você, a sua família é uma família que é evangélica, né? Você foi criada num lar evangélico. E aí, fala um pouco dessa experiência de criança até agora, assim, no aspecto geral. Como é que você via isso? Como é que hoje você vê e correlaciona essa questão da sexualidade na sua vida? Na verdade, minha família né, testemunha de Jeová, que é... Não sei, nunca fui evangélica pra saber, mas acho que é um pouco mais restritiva do que a evangélica. Então, desde pequena eu entendi que muita coisa era errada. Tipo, masturbação jamais, não pode, é errado. Casar só com alguém da igreja e virgem, jamais casar com alguém fora da igreja. Sempre foi muito restritiva, sempre cresci com medo. Tanto é que eu perdi a virgindade com 20 anos. Tipo, antes disso, Deus o livre, eu passava longe, porque se encostasse a engravidar, eu não podia engravidar porque eu ia ser expulsa de casa. Então, sempre foi muito, muito fechada essa parte, sabe? Então, pra mim, foi bem traumático. Aí, eu casei com um ateu, que me tirou desse lado, assim, me botou no meio, sabe? Aprendi... A primeira vez que eu me masturbei foi meu marido que me deu um vibrador, porque eu tinha vergonha, não me tocava, morria de vergonha. E aí foi que eu fui me interessando por produtos sensuais e tal. E aí comecei a vender sex shop. E quando eu vi, tava fazendo curso de sexóloga já. Foi muito extremo, do extremo pro outro extremo, sabe?
Que evolução, hein? Imagina um negócio desse. Né? E o que é bacana, o que eu acho assim muito legal, é essa questão que você falou. Poxa, meu marido me deu um vibrador. Gente, isso É, aí é o ápice da cumplicidade. Porque, assim, a gente ouve tanto, né, se falar, porque o vibrador, os homens têm essa coisa da via de regra, né? Os homens têm essa coisa de competição do Competição. vibrador, e, na verdade, os sex toys, de modo geral, eles são aliados da relação. Até porque você ganha mais tempo, você tem mais intimidade, você proporciona a sua parceria muito mais aquela questão do poder se autoconhecer. E não necessariamente as zonas erógenas são genitais. Então, isso é Sim. mais importante ainda, porque o autoconhecimento, ele está em todo o corpo, nosso corpo todo é orgástico. Então, é muito importante pensar dessa forma. É exatamente explorar os pontos mais importantes do corpo. E cada um tem pontos diferentes. Nós somos pessoas sim, diferentes. Então, isso proporciona exatamente isso: mais cumplicidade, mais intimidade e mais bem-estar e qualidade de vida. Então, isso é muito sim. bacana aí, o teu marido ter tido essa iniciativa, justamente é uma coisa assim mais não muito comum, É. claro que hoje mais um pouco, né? Mas assim, não muito comum e muito bacana. Muito legal mesmo. Não, mas o ponto mais forte da Anne aí foi a questão, né? De que nem ela falou que ela cresceu dentro do evangélico, da família evangélica, e casar com o Mateu. Foi bem o oposto, né? Mas, O pois 8 é foi o 880, é, né? tu vê como Olha, Mas foi hoje, jóia. a religião em si não foi o que me chamou atenção nele, assim, porque uma pessoa maravilhosa, assim, muito melhor do que muita gente que eu conheço que é de religião e tudo mais. Então, na Sim, verdade, eu só descobri que ele era até um tempo depois, sabe? Mas foi bem, tipo, um upgrade na minha vida, sabe? Porque eu era muito alienada também. Então, tudo que me falavam que era errado. Eu era bem preconceituosa. Eu não gostava de homossexual porque eu achava que era errado. Achava que não podia chegar perto porque eu podia pegar. é, Então, pra tu ter ideia, eu não podia. Eu gostava muito de jogar bola na escola e eu não podia, porque se eu jogasse bola eu ia virar sapatão. Era mais ou menos isso, entendeu? E aí, tipo, a família dele sempre foi mais aberta. E ele é uma pessoa, tipo, muito mente aberta, assim, que me ajudou bastante nesse ponto a entender que as coisas não é aquela bolha fechada, sabe? Que tem muito, muito, muito. imagina você, nessa época, usar um corte de cabelo desse jogando bola, hein? Nossa! Altamente preconceituoso, né? Aí faria logo um estereótipo, né? A Anne ali, Ave Maria. Jamais, cabelo era pela cintura. Pois e é. como foi, Li, por exemplo, na questão de aceitação da sua família, na questão do seu casamento, do seu marido, assim, foi hard, foi mais ou menos, foi punk, né? Tipo, qual foi a reação, né? Porque pelo fato de ele não ser da sua igreja, né? Na realidade, quer dizer, não sei se a sua família também. Bom, se você descobriu que ele era ateu um pouco tempo para frente, Sim. sua família também deve ter, né? Soube também. Mas enfim, como é que foi essa reação na questão da sua igreja, da sua família, pai, mãe, enfim? Então, eu, na verdade, eu nunca me batizei, então eu não chego a ser religiosa, eu não ia com tanta Aham. frequência. E aí eu comecei a namorar com ele, primeiro eu comecei a namorar escondido. Acho que isso eu já contei na escola, na, É. na aula, já contei na aula. A gente namorava escondido, até que um dia quem me criou foi meus tios. Então a minha tia descobriu que a gente tava namorando e tal, chamou ele pra conversar e deu uma prensa nele. E que se queria a gente tinha que namorar sério. Daí a gente namorou e a gente nunca falou sobre religião. Ela até convidava ele pra ir na igreja, mas nunca perguntou qual é a religião dele. Então até hoje ela não sabe. Tipo, também ele nunca Até chegou e falou, agora, eu sou ateu, não né? tem Não, live. beleza, deixa quieto, vamos evitar o conflito. Aí a gente namorou 6 meses e já foi morar junto. Tipo, foi bem rápido. Bem rápido. Muito E bacana. só que ela adora ele, nossa, ele é um
Nossa, ela adora ele. Ela sempre fala que é o genro preferido, não sei o quê. E ela me liga, às vezes eu mexo com ela, que ela pergunta dele, não pergunta de mim, sabe? É, adoro, adoro. Daí quando eu comecei a vender os produtos eróticos e tal, ela ficou meio assim, sabe? Não falou nada também. Tipo, depois que eu saí da casa dela, ela já não me mandava mais. Então acho que ela entendeu isso e não. A única coisa que ela ficou muito, muito magoada foi de eu ter cortado o cabelo. Faz 6 anos que eu cortei o cabelo e toda vez que ela me olha. Isso que eu tinha cortado, tipo, por aqui, né? E daí foi cortando com o tempo. Aí ela, toda vez ela bate, tinha o cabelo tão bonito, né? Toda vez, toda vez. Quando ela me viu a primeira Ah, vez com mas cabelo curto, ela me xingou. Gente, sério? Mas é é porque porque. tem esse estereótipo, né? A mulher tem que ter cabelo comprido, quando chega em determinada idade tem que cortar o cabelo, porque fica mais velha e tal. Então a gente vai convivendo com estereótipos de um modo geral que a sociedade impõe. Claro, aí é a questão de adaptação. Se eu gosto Sim. desse modelo padrão e vivo bem com isso, tá tudo bem. Mas se eu não quero, não me agrada, então também nada me impede de eu mudar. Somos Exato. seres em mutação, somos seres fluidos. Então, assim, não Sim. dá para ficar o tempo todo seguindo um padrão que está ali contido, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, a palavra é respeito. A gente tem É. que respeitar o outro, né? O nosso direito termina quando o do outro começa, isso é um clássico, e a partir Sim. daí a gente se ver e se pensar de forma muito positiva. Então, se eu me Isso. sinto bem com o cabelo curto, com o cabelo comprido, se eu acho que o meu padrão de corporal atende ao que eu gosto, ao que eu me sinto bem, perfeito. Se eu tenho ou não tenho religião, perfeito. Não importa. O que importa, na verdade, é como a gente está para a gente mesmo. Então, o primeiro passo é a gente se olhar de fora para dentro. E a gente se olha muito, por que de fora para dentro? Porque o viés da sociedade, aí você vai dizer assim, não, mas é de dentro para fora. Não. Na minha concepção, é olhar de fora para dentro, porque o viés da sociedade, o padrão social é muito forte. Então, você tem que entender o que está lá fora e se descobrir por dentro. Por Porque se dentro. você sai de dentro para fora, você choca com algo que você não conhece lá fora. Então, é importante você entender o que tem lá fora e dizer, não, aqui dentro eu sou assim. E aí, externar isso. Aí é que é o bacana. Mas, Mas esse cabelo seu aí, ó, Combinou mais comigo também, achei. combinou mesmo. é verdade. Mas assim, e a gente tem aí, eu vou pegar um gancho aí do que a Anne também estava falando, e dar um pouco aí para a Bia falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a Anne falou o seguinte, que ela nunca se batizou, ela foi criada, né, lá com uma família onde tinha a religião muito forte, né, bem definida, e ela nunca se batizou, ela namorou uma pessoa sem perguntar a religião, e isso foi criando laços de afetividade. Mas o que eu acho interessante, e que é importante a gente olhar, são os jovens de hoje. A gente vê muitos jovens na igreja com várias situações. E- Aquela questão do escolher esperar, né, que é muito forte isso, em relação principalmente à igreja. Não vou nem falar da igreja, mas vou falar da questão mesmo da castidade de um modo geral. Né? Então, escolher esperar até o casamento para, de fato, iniciar minha vida sexual. Isso é muito importante falar, porque, assim, quando a gente fala de sexualidade, as pessoas privam a informação justamente achando que vai interferir nesse escolher esperar. É como se estivesse acelerando o processo. E uma outra coisa, um outro ponto interessante, que é o seguinte: jovens que também estão na igreja e que, de fato, participam de tudo ali, mas que vivem uma vida oculta. Então, eu acho que é importante a gente abordar esses dois lados, daqueles que estão ali
ou por querer ou forçados pelo conceito que estão ali no padrão, e os outros que se fazem presentes ali, mas que estão ali paralelamente vivendo dubiamente, na verdade, aquela sensação. Uhum. Então eu vou falar, porque daí a minha experiência é bem diferente da Anne, né? Então, como eu disse para vocês, os meus pais já estão com a vida com Cristo há mais de 60 anos. Então, eu tenho 44 anos, nasci já introduzida nesse meio. E apesar de eu ter nascido dentro de uma igreja que era bem tradicional, cheia de normas e coisa e tal, mas eu tive o privilégio, né? Acho que graças aos meus pais, e demonstrar para nós realmente um Deus Pai, um Deus de relacionamento. E aí o que eu mais amo em Deus, em Jesus e na Bíblia, né, que daí o meu norte é a Bíblia Sagrada, é que a Bíblia ela tem ali receita para tudo que vocês imaginarem, para finança, para educação de filhos, para casamento e para sexo também. Então depois que eu comecei a estudar a sexualidade, então eu vi que a Bíblia é cheia de sexo, né? E aí fico mais encantada com Deus ainda. Então muito jovem ainda, eu aprendi não viver dentro de uma religião ou dentro de uma norma, mas eu realmente aprendi a desenvolver um relacionamento com Deus. E quando eu aprendi isso, eu aprendi que Cristo realmente veio na Terra para nos libertar da religião, né? Então ele levou na cruz toda a religiosidade, até uma das coisas que Jesus mais dava na nuca, né? Era dos religiosos. Ele nos trouxe essa liberdade, e o que eu acho mais legal na liberdade, diferente do que as pessoas falam hoje, acha que a liberdade é simplesmente fazer tudo que às vezes a maioria está fazendo. E a liberdade que eu entendo é a liberdade de eu escolher aquilo que eu acho que é melhor para mim, né, diante daquilo que eu acredito, dos meus princípios e valores. Então, eu sou uma dessas jovens que escolhi esperar. Eu tive a minha primeira relação sexual já no casamento, né? E por uma escolha própria, por entender, não porque a igreja proibiu ou porque os líderes diziam que era pecado. Não, mas porque de acordo com a minha vivência, com a minha experiência com Jesus ali lá no meu quartinho, dobrando o meu joelho lá, orando e lendo a Bíblia, eu via coisas que Jesus falava e eu dizia, bah, eu quero ser igual a ele. Que legal a vida abundante, porque ele disse assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Para mim, vida abundante é ter uma satisfação plena em todas as áreas, inclusive sexual. E aí, quando eu começo a ler a Bíblia, que eu vejo que Deus deixou assim, criou nós, mulheres, com clitóris, né? Um órgão único, exclusivo do prazer. E na Bíblia fala tantas coisas da satisfação conjugal. Então, eu me deleitei e eu fiz essa escolha de esperar. Hoje sou plenamente feliz com meu marido. E eu acho que às vezes também é isso uma coisa. Às vezes os jovens hoje acham que a quantidade de parceiros que se eu tiver mais parceiros, eu vou ter mais experiência sexual, eu vou saber fazer mais. E eu acredito que não. A gente vai saber fazer se a gente conhecer, né? Ali como vocês estavam falando, conhecimento científico. Se eu souber como que funciona o meu corpo, souber das minhas zonas erógenas, eu posso ter um único parceiro, assim como eu, e ser plenamente satisfeita e ter muitos orgasmos múltiplos, sem precisar escolher várias parcerias, né? Eu acho que é o conhecimento, eu acho que é o que falta hoje, e ainda alguns líderes religiosos que tentam, assim, tudo proibir, eu acho que até o proibir talvez é o que faz as pessoas quererem ir, né? Fazer as escolhas. E eu acho que é o conhecimento, né? Uma das palavras da Bíblia que eu gosto muito também é quando diz assim, que Deus diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas coisas que a gente tem prejuízo, tanto na área financeira, na área da educação de filhos, é porque a gente não tem conhecimento. Então, a gente tem que buscar, eu como cristã busco conhecimento na palavra de Deus, mas eu também busco conhecimento. Então, quando eu fui para casar, eu não sabia muitas coisas. Eu pesquisei, eu estudei, eu li livros, né? Quando eu tive filhos, eu faço um monte de curso de filhos, então, porque eu tenho 3 pequenos, cada um com a sua personalidade. Então, aí até tem uma amiga minha aqui que dá curso, né, de educação de filhos. E aí, conforme os meus filhos vão avançando de idade, eu digo, ó, tem que fazer um curso contigo. Então, a gente tem que buscar conhecimento, né, em todas as áreas. Eu acho que é isso, é buscar conhecimento.
Conhecimento é poder, né? Exatamente. Eu achei bacana. Principalmente se multiplicado, né? Aí compartilhado, é mais poder ainda, né? Eu achei bacana da Bia, porque assim, ela colocou o ponto de vista dela, né? Que ela foi atrás, foi buscar a questão de eu escolhi casar virgem, etc. Tal, não porque a religião, a igreja, enfim, impuseram isso na minha cabeça, porque eu quis, né? Então, assim, não é porque existe isso ainda, né, Bia? Eu vejo muito a questão aqui na minha cidade também da igreja colocar isso na questão de você tem que casar pura, porque isso, porque aquilo, porque senão você vai, sabe Deus para onde, ou se é que vai, né? Não vai ficar perdida. Então, assim, às vezes são umas informações que, dependendo da pessoa, acho que a pessoa pira, né? Sei lá, eu tenho eu tenho várias clientes das igrejas, né, da igreja evangélica, enfim, de várias congregações, digamos assim, né, nessa questão. E tem algumas, assim, que realmente, elas falaram, não, Fábio, eu não casei virgem. Casei com meu marido, era meu namorado na época, mas a gente teve relacionamento normal, né? Mas é aquela coisa, tudo por baixo dos panos pretos. Para que as pessoas não soubessem. Então, assim, quando a gente queria alguma coisa, a gente, tipo... porque assim, eles moravam em cidades diferentes, né? Ela morava aqui e ele trabalhava fora, né? Hoje ele veio pra cá, né? Após o casamento. Então, assim, quando eles queriam sair, enfim, passar uma noite, daí como ela também tem parente fora, ela ia pra casa dos parentes e como ela é assim que eu fazia. Porque assim, porque eu quis. Eu não tava fazendo nada de errado, né? Então, assim, na minha cabeça, errado... Isso, né, é relato dela. Ela falou assim, no meu perceber, assim, o errado é eu estar, de repente, namorando, ter um relacionamento com o meu namorado e voltar para a cidade, por exemplo, e sair com vários, ou com um. Tipo, ter 2, 3. Isso eu acho errado. Agora, ter um relacionamento sexual com o meu namorado, que já fez as juras para nos casarmos, eu não acho errado, né? Então, assim, a pessoa tem que ter uma cabeça bacana. Tipo, a Bia, ela, não, porque eu quis, porque eu procurei o assunto, né? Estudei, fui saber como é que é, e etc. Não que colocaram, ó, Bia, se você não casaria, né? Uma coisa assim. É uma coisa que a Gel falou, né? Por exemplo, tem aqueles que estão na igreja, porque acham que uma religião é importante ter, né? E aí não importa se é a igreja A, B ou C, então ele tá ali, ele quer ter uma religião. E tem aqueles que daí eu me enquadro, que é aqueles que querem ter um relacionamento com Deus, que eles querem conhecer a Deus, ter Deus como um pai. Então eu tenho 3 filhos, por exemplo, né? Então eu oriento os meus filhos e por exemplo, eles são pequenos. Então, agora até tem um deles que tá gripado lá, porque eu passei só dizendo que para entrar na piscina tinha que colocar protetor, não ficar de pé descalço na pedra quente. Ele foi e me desobedeceu e hoje ele tá com febre. Então, assim, ó, quando eu escolho ter um relacionamento com Deus, que eu vou na palavra, Deus, ele dá orientações, né? A palavra de Deus, a gente entende que é a voz de Deus para aqueles que creem, né? Então, a gente entende que Deus dá orientações para que o ser humano viva melhor e tenha essa vida abundante que ele prometeu. Então, assim, aquele que tem relacionamento, a gente não faz porque a igreja está obrigando, a gente faz por amor a Deus e porque a gente entende que ele tem um conselho de que a minha vida vai andar melhor, né? Então, assim, aí, como eu disse para o meu filho, viu, se tu tivesse colocado chinelo, não ia estar gripado, né? Por quê? Porque eu sei, porque eu sou mãe, eu tenho conhecimento. Então, é a mesma coisa Deus, ele nos orienta. Então, assim, a Bíblia orienta a pessoa a se guardar para o casamento, mas está na nossa escolha querer obedecer ou não. Então, eu creio que a minha vida foi abençoada porque eu segui. Mas não significa que Deus ame menos ou mais, ou vai jogar aquele para o inferno que não fez. Deus, ele é Deus de graça, né? De graça, ele nos ama não por aquilo que a gente faz, mas simplesmente porque ele é Deus, ele é Pai e ele nos ama.
Então, acho que é essa diferença, às vezes, né? Entender o relacionamento que eu obedeço por amor, não por medo, ou por culpa, ou por obrigação, né? Exatamente, é bem Verdade. isso mesmo. A E gente tem aquela uma coisa, questão né? que... Fala, Fábio, desculpa. Não, só para complementar ali, e assim, devido a ter ou não relacionamento sexual antes do casamento, Deus não vai deixar de amar mais ou menos a pessoa, né? Então, assim, é isso que às vezes a pessoa fica, às vezes até carrega um pouco de culpa. Ai, meu Deus, né? Fiz uma coisa errada. Ai, Deus não vai me amar mais porque não sei. Não é isso. Deus está aberto para amar todas as pessoas, né? Que acho que por eu me identificar cristã, então eu tenho muitas cristãs, mulheres cristãs que me procuram para atendimento. E uma das coisas que tu falou agora, eu acho que é assim, é um ponto muito importante, culpa, né? Então muitas vêm, depois por ela se sentir culpa, depois quando ela entra no casamento, ela fica toda travada, às vezes por culpa lá, porque eu fiz, e eu errei, e eu pequei, e eu fiz tal coisa. Será que é por isso que agora eu não sinto orgasmo? Será que é por isso que eu não consigo? E aí ela deixa essa culpa tomar conta da cabeça justamente por falta de conhecimento, né? Então, Isso. entender. E aí, muitas mulheres, assim, e até foi por isso que eu comecei a estudar sexualidade, porque depois que eu casei, eu já comecei a fazer um trabalho voluntário na igreja com casais, junto com meu esposo. E como eu falei para vocês que a Bíblia tem bastante coisa sobre relacionamento, né, de casais, às vezes vinha essas dúvidas, vinha mulheres me dizer que estavam insatisfeitas, e eu pensava, mas como isso? Uma coisa tão boa, né? Virar muitos olhinhos, como é que não gosta? Como é que não consegue? E aí que eu parti com o estudo da sexualidade, digo, não, eu preciso estudar mais para justamente ajudar essas mulheres, né, dentro da igreja. Claro que hoje eu já trabalho com pessoas de fora também, mas o meu primeiro intuito em estudar era justamente pegar esse conhecimento científico e trazer para dentro da igreja, à luz da palavra, pegar lá cada versículozinho que fala sobre o relacionamento sexual e trazer junto com a ciência para que essas mulheres, para que esses homens pudessem desfrutar realmente de um prazer, de orgasmo, de satisfação plena sexual, né? Sim, é bem. É uma coisa muito complexa, assim, né, Bi? É uma coisa, algo assim que você se explica de um lado, distorce do outro, explica do outro, distorce de um. Aí você fica, meu Deus, né? Que eu falei, será, né? Tipo, é algo assim que a gente ainda tem que quebrar muita coisa, ainda muitos tabus aí. Aqui na minha cidade também eu fui convidada também para fazer um encontro de mulheres na igreja com as evangélicas, né? E eu falei, não, vou sim, né? Só preciso de uma reunião aí com vocês, só para eu ter uma base, né, de como que funciona. Porque assim, eu particularmente nunca fiz esse tipo de eventos, né? Na questão religiosa, assim, dentro de uma igreja evangélica, assim, com as mulheres, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho assim de receio, vou lá, falo alguma coisa, né? Falo de orgasmo, não falo, sabe? Porque é que nem a gente já falou, né? Então tem muitas igrejas que falam, não, você não pode sentir isso porque é pecado. Não, você não pode se tocar porque você vai para o inferno, porque não sei o quê, né? Então são muitos mais e mais e mais. Aí eu falei, né, para a coordenadora, vamos nos reunir aí para ver o que vai acontecer, Visão, né? né? Sexo para reprodução, mas sexo é sujo, né? Só para Exatamente. reprodução, né? Aquela visão globalizada que se tem. Exatamente. Mas dá tudo certo. Vamos conseguir. Mas é show aí. Vamos. Olha, primeiro eu queria aqui mandar um beijo para minha amiga Betita, que concordou aí, falando verdade com a fala da Bia, e é verdade mesmo. É nesse sentido mesmo. A gente tem que enxergar dessa forma. Prazer é individual, prazer é pessoal. A gente compartilha quando a gente quer, quando a gente deseja, mas a gente Sim. precisa de fato querer. A gente precisa se Exato. conhecer e aproveitar bastante. Se você tem um relacionamento, independente da sua religião ou não, não se trata de religião, não se trata de aspectos da sexualidade, se trata de você, pessoa que
está ali prestes a vivenciar cada dia mais o dia a dia da vida, as questões que vão acontecendo, as experiências, experimentando. Então, isso é que é importante. Então, essa é uma condição que a gente tem que pensar sempre. A gente tem que pensar que a gente tem que estar bem para fazer o outro bem. Eu lembro muito disso quando, primeira vez que eu fui fazer autoescola, aí você tem lá aquela questão lá da parte teórica, que você vai estudando tal, e num determinado momento você estuda primeiros socorros. Então, a primeira coisa que a maioria, um dos testes que as pessoas perdem, né, é quando ela vai fazer aquele exame, acho que é exame teórico, não lembro exatamente. É a parte teórica. Então, quando você chega no teste, a primeira coisa que perguntam lá, que isso muita gente erra, é o seguinte: se tem um acidente, qual a sua reação? Você vai socorrer a vítima ou você vai se proteger? A pessoa diz, não, eu vou socorrer a vítima. Então, aí você acaba tendo problema, porque você, além de não conseguir, de fato, dar o socorro correto, você ainda põe em risco a sua vida e a daquela outra pessoa. Então, aí eu trago isso muito para a sexualidade. A sexualidade é exatamente isso. A gente precisa ter a nossa sexualidade ativada o tempo todo para, a partir daí, a gente reverberar isso para o outro. Não adianta você querer para o outro e esquecer de si. Então, é dentro desse conceito aí que a gente tem que pensar. Religiosamente, falando do aspecto religioso, independente da congregação, independente do que você pense, assim, cristão de um modo geral, porque quem é cristão é quem crê em alguma coisa, não é isso? Então, pronto. Cristão de um modo geral, a pessoa tem que pensar o seguinte: olha, eu estou satisfeita comigo, eu respeito as minhas decisões, e essa coisa de você estar dubiamente, né, eu faço isso para mim, para que ele me enxergue daquela forma, mas no meu eu aqui, eu estou desviando o caminho ou achando que estou indo no caminho certo, porque ali eu vou mascarar aquela situação. Então, isso é que é o ruim, na minha concepção. Independente de religião ou não, eu acho que o ruim é isso. Você não ser verdadeiro com você mesmo. E criar uma máscara ali e tal, estou vivenciando coisas que são positivas e negativas em vários aspectos, mas sempre enganando a si mesmo. Acho que isso é legal. Uma das falas de Jesus era justamente essa, né? Ó, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar? Eu vou cuidar do meu cônjuge, eu cuidar dos meus filhos, cuidar das pessoas que eu amo, se eu não me amar primeiro, né? Eu até achei bem legal, agora a gente passou pelo Outubro Rosa, né, do câncer de mama, e eu vi uma pesquisa que diz que as mulheres que tiveram câncer, depois ali, ainda no período de tratamento, elas começaram a ter a sexualidade delas muito melhor, a relação sexual delas começaram a ter uma satisfação bem melhor do que antes, e aí se chegou a esse fim, né, de que a pesquisa dizia que antes delas terem tido câncer, elas olhavam só para o outro e nunca se olhavam. Nunca se cuidavam, não se conheciam, não davam importância para si próprias. Quando elas se depararam com o câncer, elas meio que se obrigaram a olhar para si. E aí se cuidar e se conhecer. E no se conhecer, se depararam com a sua sexualidade e passaram a ter mais prazer. Então, a importância do se conhecer, né? E do se cuidar. Perfeito. Exatamente. Agora a questão, uma coisa muito forte, né? Principalmente, né, nas congregações, assim por dizer, é a questão dos métodos contraceptivos, né? Então, assim, existe muito essa questão, assim, isso independente. A maioria das religiões condenam os métodos contraceptivos, de um modo geral. E isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar falando aqui, tá um aspecto de modo geral, independente só da religião, mas a questão do método contraceptivo persistou. A importância dele ou não, o que é que vocês acham? Anne, fala aí, o que é que você acha em relação a isso? A questão e atrelando isso aos métodos contraceptivos, a questão da visão reprodutiva, né? Da gente olhar muito mais
para a visão reprodutiva do que, de fato, por prazer. Né? Então, acho que é importante. A gente sempre aprende que o sexo é para reproduzir, né? Que é para ter filhos e colocar filho no mundo, e o prazer nunca foi explorado, pelo menos no tempo que eu ia, nunca teve. Nunca, na verdade, nem sobre método contraceptivo nem era falado. Nem que sim, nem que não. A gente não, realmente nunca ouvi falar. Mas eu já acompanhei algumas notícias que é condenado usar anticoncepcional, porque é abortivo, e algumas fake news aí, né? Mas é fundamental, né? Eu acho que, na verdade, assim, por mais que você case, escolha esperar e queira um parceiro, nem todo mundo quer ter filho, né? Tipo, no meu caso, eu não pretendo ter filho tão cedo. Talvez nunca, mas no momento nunca. Quem sabe daqui a um tempo eu queira, né? Mas, tipo, eu faço o que eu posso pra evitar. Tipo, uso anticoncepcional, pretendo pôr o DIU, às vezes uso camisinha, o que puder evitar pra não ter, eu tô evitando. E eu já vi alguns relatos de mulheres, até voltando um pouco na virgindade, que faziam só sexo anal pra não perder a virgindade. Eu já ouvi isso. E já ouvi também na questão até da gravidez. Até um amigo me contou que quando ele namorava com a namoradinha dele, ele só fazia um anal porque ela tinha muito medo de engravidar. E tipo, meu Deus, não, não faz. É bastante cultural, né? Desde lá, antigamente, em que a igreja falava que o sexo deveria ser só para reprodução, que não podia fazer sexo anal, não podia fazer oral, não podia fazer nada. E muita gente ainda tem muito essa trava, né? De achar que não pode fazer nada além do pênis vagina e ali o suficiente para poder fazer um neném. Tem essa questão também, você falou uma coisa bem interessante do pênis vagina, que assim, muitas dessas pessoas aí que a gente vê nessa coisa assim, dizer assim, eu preciso casar, tem tempo para casar, justamente porque falta autoconhecimento. Acha que o complemento é a outra pessoa o tempo todo. Não é que você não deseje ter uma família, não é que você não deseje ter um casamento, né, estar ali bem com um parceiro, um tempo para a vida. Mas é muito dessa cultura falocêntrica que se tem ao longo do tempo, né? Sempre voltada para o órgão sexual masculino, na verdade, masculino. É muito desse fato. Então, quando a pessoa passa a olhar nesse sentido também, não é positivo. Não é positivo porque você acaba sempre entregando para o outro a responsabilidade que é sua. Né? E Então, sempre quando se fala em sexualidade, logo as pessoas já remetem a sexo, pênis, vagina. É só isso que as pessoas pensam. Elas não pensam que nem a Bia falou, no relacionamento, na afetividade. Não tem isso. É só, eu trabalho com sexualidade. Daí já faz aquela cara, tipo, sexo. Safadinha. Ainda perfeito mais isso. cidade do interior. Nossa, é muito fechado. Hoje quando eu fiz a divulgação da live, eu recebi um direct falando assim, exatamente assim. Gente, sexo e religião, isso deve ser bacana, vai bombar essa live. Entende? E a gente estava falando sexualidade e religião. Não é que isso seja uma coisa de a pessoa falar por ser ignorante, por não saber, ignorante no sentido, tá, gente, de não ter conhecimento. Não é só isso, é porque nós fomos levados por muito tempo a acreditar que sexualidade é sexo. Então, quando se fala sexualidade versus religião, a gente pensa que a gente vai sentar aqui e vai começar a falar, olha, porque a religião tal não permite que se faça sexo antes do casamento, ou que isso, que aquilo, e o papo não é esse, a ideia não é essa. Mas somos levados a pensar isso por uma questão social mesmo, de educação social, pela falta grande que faz a educação sexual, que é muito importante. Hoje eu estava falando com a minha filhada, ela tem uma filhinha de 5 anos, e a filha dela é muito dada para todo mundo. Então, ela gosta muito de brincar, né? Então, assim, se você chegar, vamos brincar, ela, vamos brincar. Então, independente de ser homem, mulher, criança, não importa. Ela se joga e abraça todo mundo e tal.
Aí eu chamei, aí eu estava observando isso nela hoje, mais cedo, eu falei assim, você já conversou com ela sobre a questão, já falou um pouquinho de educação sexual para ela, para a idade dela, já conversou com ela que existe o corpo dela, que as partes íntimas dela, quem tem que cuidar é ela, e que tem que, no caso, quando ela tiver alguma dificuldade, ela tem aquele adulto de confiança para ir lá, para ela falar alguma coisa. Você já pensou nisso? Aí a minha filhada veio para mim e falou assim, mas eu não sei como falar isso. Eu falei, é impossível. Como não sabe como falar isso? Impossível que eu digo pelo seguinte, porque os recursos e as fontes ela tem, mas ela é uma pessoa mais fechada, mais envergonhada. Aí eu estava falando para ela, olha, tem indicações de livros, inclusive nos próprios destaques dos stories, daí, lembrando aqui agora, eu tenho duas indicações de livros de pessoas que trabalham voltado para a questão da orientação em relação à violência sexual, ao abuso infantil, entendeu? A não abuso infantil, né? O foco está correlacionado ao infanto. Então, assim, é muito importante isso. Você já começar com o seu filho, a sua filha, você já orientando ele, já dando ele ferramentas para se proteger. Porque aí ele vai se tornar um adulto e não vai achar que sexualidade é sexo. Ele vai entender que nesse processo todo ele evoluiu e ele vai ter atitudes de dizer assim, eu quero ou não quero tal coisa. E eu tenho respaldo para isso porque eu tenho conhecimento. Entendeu? Então, assim, você olha uma criança, como eu vi hoje, eu fiquei preocupada, porque eu achei que aquilo ela estava desprotegida, sabe? Assim, desprotegida pela inocência dela, e que essa própria inocência pode ser uma inocência incrementada de forma mais educativa e ela vai continuar inocente, porque ela não sabe, a criança não enxerga como adulto as questões de sexualidade, muito menos sexo, a criança não sabe nem o que é sexo. Talvez algum dia alguém diga pela parte conhecendo sexo como gênero, masculino e feminino, para a criança. Mas sexo propriamente dito, relações sexuais, a criança não tem nem noção do que é isso. A criança vai despertar isso, na verdade, o adolescente vai despertar um pouco isso na questão ali da virada de chave, né? Na ebulição hormonal. Mas antes disso, a criança ela não é sexualizada. Então a gente precisa estar de olho nas nossas crianças e estar educando elas para elas entenderem os processos da educação sexual e se tornarem adultos muito mais conscientes do seu papel e do seu próprio corpo. E isso não quer dizer que é ensinar sexo, independente da questão religiosa ou não, né? Exatamente, bem colocada essa posição aí, Gel, porque a gente precisa realmente orientar, né? Essas crianças a saber o que fazer, o que falar, o que contar e proteger, né? Porque isso aqui é o seu bem maior, né? Então, tipo, não é todo mundo que vai ali, chega e pega, né? Não é corrimão de passarela e que você vai passando e vai... Não, ali é o bem precioso, é o seu corpinho, né? É a sua dignidade, não é bem essa palavra, mas enfim, né? Mas é ela ali, caramba, né? É o pai que pode pegar, dar banho, é a mãe, ponto. E ela, né? Automaticamente. Agora, vem o fulano, vem o ciclano, vem, né? Complicado, né? Então, tem que realmente... E é engraçado porque também a questão da sexualidade escolar, né? Fugir um pouquinho aqui, né? Que os pais também acham, meu Deus, vão ensinar sexo para minha filha na escola? Não, mas de jeito nenhum. Você tá louca? Imagina, né? E sabendo, né, que nem a gente já falou, sexualidade tem nada a ver com sexo, né? Então, assim, tem que começar a dedicar realmente, né? Mostrar para essas mães como que, o que seria essa sexualidade, né? Como ensinar isso, né? E não dizer, o fulano vai fazer aquilo com a ciclana.
Se a gente pudesse só pensar no conceito de sexualidade, como é tão bonito o conceito de sexualidade, quando a gente ouve que sexualidade é a energia que motiva a procura do amor. Gente, isso é A mais sexualidade é aquela bonito que coisa, né, existe. Você Tião? não começa pensando em sexualidade como amor, como forma Sim, de atividade, como uma forma de você, como tem lá no conceito de sexualidade na Organização Mundial de Saúde, é a forma de você tocar a si e tocar o outro. Então, assim, é muito importante enxergar dessa forma. E isso é que faz a motivação dos processos. Por isso que você falou, Fábio, agora, da questão de dizer assim, ensinar a criança, mas você também foi lá à frente e falou ensinar a esse pai, a essa mãe. Perfeito. sim, Porque, assim, exatamente. criança, de uma certa forma, a gente está no estágio mais evolutivo. Então, de uma forma ou outra, ela vai conseguir captar melhor nesse novo tempo, né, na era contemporânea, essa questão um pouco mais da educação sexual. Mas se ela tem um pai, como eu citei aqui agora, a minha filhada que tem vergonha, não sabe direito como falar aquilo, tal, e assim, e olha que ela não é uma pessoa que não foi treinada, vamos dizer assim, mas ela não consegue. E isso é importante a gente falar aqui. Por isso que existem os educadores sexuais, os orientadores sexuais, pessoas que preparam para isso, né? Preparam o outro para isso. Como a Bia citou, ela tem aí uma pessoa que ela sempre está tomando cursos para poder evoluir nesse sentido, para saber como falar com os filhos dela nas fases corretas. Então, é muito importante. Se você não sabe, então procure quem sabe, mas não deixe que isso fique restrito a você ou a nem você saber mesmo, e não passar isso, esse tipo, essa educação não evoluir, né? É. E eu acho que essa falta de diálogo, principalmente na fase da adolescência, quando a gente está explodindo de hormônio, e aí a gente acaba conversando com pessoas que sabem menos do que a gente. Tipo, eu aprendi muito sobre sexo com um colega que não sabia nada, não sabia nada. Tipo, falava que era uma coisa e é totalmente outra, ou aquilo pra ela era o certo, que também aprendeu com outra pessoa que não sabia. Podia ter aprendido tudo em casa, tudo da maneira correta, né? Tipo, eu ainda tive sorte que eu, né, quando tive cabeça e um pouco de medo, esperei o máximo que pude, conheci uma pessoa legal, mas já conheci várias pessoas que acabam se envolvendo com pessoas que não são pessoas boas, que acabam sofrendo, que acabam nunca tendo uma vida de prazer, nunca conhecendo a sua sexualidade, sempre acaba ficando, tipo, enrustido, triste, não se conhece mesmo, né? Acho isso muito triste. Acho que a Até mesmo educação é tudo, né? é até a mesma questão principalmente mulher, que hoje em dia ainda tem acontece ainda isso da mãe não explicar, não falar até a questão sobre a primeira menarca, né? Sobre a menstruação, tal, o que que acontece, porque, né, como que vem. Aí quando a pessoa, né, a criança, porque hoje em dia a criançada tá menstruando, a mulherada tá menstruando cedo, né? Barbaridade! E de repente lá, a criança, é uma criança, né? Com 10, às vezes 12, 11 anos, daí vai ou acorda de manhã que ela sangue pra caramba, daí começa a desesperar, assim, será que eu chamo minha mãe? Não chamo? O que é isso? Será que aconteceu? Né? E daí a mãe, não, vai tomar um banho e né, tipo, toma um banho que passa, né? Parece que nem remédio, toma um remedinho que passa, né? E não é assim, né? Tem que explicar quanto tempo dura, sabe? Essas coisinhas, né, esses detalhezinhos assim que ela não vai saber, porque, né? Aí vai perguntar lá pra vizinha lá, ou sei lá pra quem, aconteceu isso, por que aconteceu isso? Por que eu tô sangrando? O que aconteceu comigo? Eu vou morrer? Eu acho que nós aqui como pais, né, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, porque o filho vem para nós e a gente às vezes não sabe como responder, né? E eu acho que essas mães até elas não erram de propósito, acho que elas erram Sim. por não entender mesmo, se desesperar
E aí, por isso que nós estamos aqui, né, gurias? Que quando acontecer esse caso da pré-adolescente, do jovem chegar para os pais e os pais se perderem, não saber como responder, eles não sabem mesmo, porque eles mal souberam quando foi a vez deles, quanto Sim. mais passar de uma forma efetiva, né? Então, procurar os profissionais da sexualidade justamente para trazer esse esclarecimento. E isso é que a pandemia nos ajudou, né? A conseguir expandir de uma forma aqui online. As pessoas podem consultar conosco online, não importa do lugar, da cidade que tiver. Então, isso é legal. Eu sempre digo nos meus posts, eu coloco, né? Nunca sofra sozinho. Ou para a sua própria sexualidade, ou para os seus filhos, não sofram sozinhos. Hoje tem tantos profissionais em tantas áreas diversas, né? Então não tem por que eu não sentir prazer na relação sexual, não tem por que eu não saber como educar meu filho, não tem como eu ficar sofrendo financeiramente para todas as áreas. Existem profissionais adequados e capacitados para nos orientar. Sim, não, Bia, só dando um adendo aqui, assim, na questão da mãe, que não assim na questão de criticar, porque realmente elas trouxeram isso, é uma bagagem que elas trouxeram, né? Mas assim, procurar, né? Como você acabou de falar, procurar os profissionais, procurar um médico, sei lá, às vezes não sabe como explicar, leva no médico, né? Leva lá num postinho para enfermeira, de repente, apesar também, às vezes tem algumas enfermeiras também que não sabem nada, né? Mas enfim, mas levar lá para uma consulta para o médico, uma enfermeira, ou sei lá, né? Explicar para ver mostrar a ela o que está acontecendo, né? Porque às vezes a mãe tem medo. Gritar para alguém. Exatamente, né? Não criticando, porque isso é uma bagagem. Fumaça. É bem isso. Mas... a gente já tem a informação, já veio para nós desse jeito. Imagina como é que foi para os antepassados. E assim vai indo. Sim. Cada vez eles estão mais próximos do que era antes do que nós agora, né? Então eles estão mais próximos de todos esses tabus, todos esses mitos, de tudo isso. É entendível. Sim. Não, com certeza, Na certeza, verdade, né? todos nós precisamos de terapia. Não, é verdade, com toda certeza. Mas assim, até uma curiosidade, Bia. No teu caso, né, como você tem essa vivência muito forte em relação à sua família, a questão da religião, como foi essa questão da educação sexual na tua casa? Existiu, não existiu? Enfim. Tu sabe que os meus pais, eles não tiveram, assim, grandes estudos, né? Eles só terminaram o ensino médio e não seguiram, nem o médio completo eles não têm. Mas, felizmente, eles sempre tiveram muita vontade de nos ajudar, de esclarecer. Então, assim, eu lembro que eu tenho 44 anos, nós somos em 4 filhas mulheres. Até fazendo um adendo aqui, parabenizando meu pai, né? A gente brincava, era ele e 5 mulheres dentro de casa. Sempre tinha um PM... Ficava assim, o reino do céu só por causa disso, né? Imagina 5 mulheres, né? Mas ele sempre foi um homem muito sábio e ele sempre teve isso, que aquilo que ele não sabia, ele procurava. Eu lembro que naquela época era dificílimo encontrar livros, né? Não existia internet, nada. Então, quando a gente ia em algum evento, em alguma feira, e tinha livros que falavam sobre isso, até há pouco tempo eu tinha um dos livros guardado lá que falava sobre sexualidade, tinha o desenho dos bonequinhos, como que fazia. Então, ele, assim, mesmo no pouco estudo que ele tinha, ele buscava isso, e eu aprendi isso deles, né? Assim, quando eu não sei, eu procuro ajuda. Então, isso é bem interessante. Eu tive essa felicidade, nem todos têm, né? De ter pais, assim, que buscam. Mas, para mim, foi bem tranquilo, assim, conseguir todas as informações que eu precisava. Que bênção, hein? Isso foi privilégio seu, hein? Eu me sinto privilegiada mesmo, né? Não sei se meu pai ou minha mãe estão escutando aqui a live, mas até quero honrar eles, assim. Eles sempre tiveram isso de nós, né? Nós somos em 4 filhas mulheres, e aí eles sempre diziam também, eu não tive estudo, mas eu vou dar estudo para minhas filhas. Então, todas nós somos formadas, todas nós atuamos na área, então é bênção de Deus mesmo, né? E a gente crê nisso, que Deus
Aquele que busca, aquele que quer sabedoria, a Bíblia diz que é para pedir para Deus, que Deus, sendo o dono da sabedoria, dá, né? Então, a gente se buscar em Deus, buscar sabedoria, mesmo que a gente não tenha todo o conhecimento esclarecido, Deus nos orienta e a gente vai indo assim e vai tendo sucesso. Com certeza, com certeza. Em relação à questão, principalmente de relacionamentos, relacionamentos e religião, o que é que vocês acham? Em que sentido? Não entendi a pergunta. Já joguei, só disse, ó, o que é que vocês acham? E fiquei aqui, ó. Bem quietinho. No meu caso, a religião dizia que eu teria que namorar alguém da mesma religião e namorar tinha que casar com essa pessoa e ponto, né? E aí não tinha ninguém que eu gostava na igreja. Não tinha ninguém que, nossa, quero namorar com tal pessoa, nunca. Aí eu não tenho muita experiência de relacionamento dentro da religião, mas era mais ou menos isso. Tinha que conhecer alguém ali. E se tu conhecesse fora, tu teria que trazer ela pra dentro e essa pessoa se batizar ali dentro pra poder casar. E aí. Uma coisa que eu acho bem interessante é pegar a pessoa de fora, que já tem uma vivência, trazer a pessoa para dentro da religião, para que ela possa casar com o outro. Uma parte aqui. Não estou dizendo que as pessoas não podem se readaptar, gostar até dessa condição, mas, de certa forma, não seria uma coisa meio que forçada para você mudar toda a sua estrutura de vida, independente de quanto você ame o outro, de quanto você quer estar com o outro, mas parando assim friamente para pensar de forma muito imparcial. Será que é uma coisa positiva mesmo você fazer essa mudança grande com o outro? De certa forma, se anular pra se encaixar no padrão do outro, né? Eu também não. Eu acho que ninguém muda ninguém. Acho não, tenho certeza que ninguém muda ninguém. E aí, de novo, eu tenho um exemplo para contar aqui, né? O meu exemplo é esse. Então, eu nasci num lar cristão e sempre vivi naquele, que pode se dizer assim, nesse mundo, né? E o meu esposo não. O meu esposo, ele foi para a igreja depois, mas eu ainda não conhecia ele, conheci quando ele foi para lá. Mas eu acho que ninguém muda ninguém. Eu acho que é a própria pessoa, quando ela se depara com algo e ela escolhe mudar, né? Então, a mesma coisa, o meu esposo, quando ele foi para a igreja, ele também passou a ter esse relacionamento com Deus. No momento que ele passou a ter esse relacionamento, ele também começou a interagir com Deus como um Deus Pai, um Deus amoroso, e que ele também queria seguir esses princípios e as orientações de Deus. Porque eu vejo que um relacionamento, um casamento, então ele para ser saudável, eu acredito que o relacionamento ele tem que ter vários aspectos, né? Ele tem que trazer a integridade, ele tem que trazer a dignidade. Então não é que ele está se privando por minha causa, ou eu me privando, ou eu me anulando por causa dele. Então, são coisas, eu acho que quando duas pessoas têm o mesmo objetivo, flui de uma maneira natural, né? Não é nada forçado, até porque aquilo que for ser forçado vai ter prazo de validade, né? E eu acredito num casamento, assim, até a morte separe. Eu acredito, né, nisso. E luto para que o meu casamento aconteça assim. Porque eu acho que um casamento, para ser duradouro, não é só, eu acredito agora no felizes para sempre, até que a morte separe e deu. Não, eu acho que o casamento é uma conquista diária, assim como o relacionamento sexual, para eu ter uma satisfação plena, eu também vou ter que fazer conquistas diárias, eu vou ter que ter atitude, não é sempre jogar a culpa para o outro. Eu não tenho orgasmo por causa do outro, eu não consigo por causa do outro, né? Eu sinto dor por causa do outro. Não é, a responsabilidade é minha. Então, a responsabilidade de um casamento feliz vai ser sempre minha e o outro também tem que ter a responsabilidade dele, né? Exatamente. Porque acontece muito, né, Bia, da questão da mulher se culpar sozinha, né? Sozinha. Tipo, aconteceu isso, a culpa foi minha, porque não sei o quê. A culpa foi da mulher, não sei o quê. Não, a culpa é dos dois ali, né? Tem que ser algo compartilhado, que nem se falou. Né? Então, se quer viver um felizes para sempre, né? Até que a morte
Exatamente, então tem que compartilhar, tem que levar ali, né? Tipo, lado a lado, não é nem para lá, nem para cá, nem em cima, nem embaixo, é lado a lado, né? Tem aqui até aquele um ditado assim que várias vezes já foi modificado assim, né? Que o ditado é atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Aí eu falo, não, não é atrás, é ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? Ninguém fica atrás de ninguém, ninguém pode viver à sombra de ninguém, né? Então tem que estar ali, ó, e não assim, né? E vocês Então, sabem que quando eu comecei a namorar meu esposo, porque ele vinha de um ambiente totalmente diferente do meu. Então ele era usuário de droga antes, ele já era daqueles que vivia brigando, tem marca de faca no corpo ali, porque era daquele briguento, já tinha posado na cadeia. Ele tinha um relacionamento sexual bem ativo, daqueles que aprendeu sexo lá na casa das tia, né? Então, assim, era uma vida totalmente atípica e bem diferente da minha, né? Então ele veio, conheceu Jesus e a vida dele realmente foi transformada. Todos os vícios que ele tinha, assim, ele conseguiu mudar, né? Não por mim, mas por ele mesmo, que ele entendeu o que é saudável para ele. Mas eu lembro que às vezes as pessoas me criticavam, né? E quase que eu deixei esses pensamentos de crítica entrar na minha cabeça, mas ainda bem que eu consegui xoxô, né? Pensamento negativo. Mas as pessoas dizendo assim, mas ele lá, com quantas mulheres que ele já teve, vai lá na casa das tia toda semana bater o ponto. Como que tu aqui agora vai conseguir satisfazer, né? E aí eu pensava, e quando eu tava quase me deixando contaminar por aqueles pensamentos, né? Ou então me dizia assim, tu nunca vai conseguir satisfazer ele, porque tu nunca vai fazer o que as tiazinhas lá fazem. E eu pensava, e aí eu determinei na minha vida que eu não ia aceitar aquilo ali, né? Até porque eu tinha, né, no poder aqui da minha, eu tinha a Bíblia nas minhas mãos, e eu pensei assim, não, se Deus criou o sexo, Deus está nesse caminho aqui, e aí eu vou satisfazer meu marido, eu vou me satisfazer, né? E aí as coisas assim, é porque também muitas pessoas são infelizes no casamento porque eu acho que querem se comparar. A comparação é a pior coisa que tem, principalmente nós mulheres, né? A gente olha ali no Instagram, aquelas mulheres lindas, maravilosas, puro filtro. Ah, mas eu queria também ser assim. Então, quando a gente vê, a gente tá se comparando. A gente não pode se comparar, né? A gente tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou, né? E olhar para quem a gente é dentro aqui e se determinar como uma mulher bonita, uma mulher empoderada, uma mulher que pode, uma mulher que consegue, que vai ter muito orgasmo, que vai ser feliz, que vai ter um relacionamento sexual assim, né? Virando muito zoinho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, sabe? Deixar pensamentos de lado, assim. Eu sempre, às vezes as pessoas me dizem, como é que eu vou conseguir pensar coisa boa? Só vem pensamento negativo, né? Vem pensamento negativo de nós mesmos, vem as vozes das vizinhas, vem a voz da colega de trabalho, sempre tentando nos botar para baixo, tentando dizer que o marido vai trair, sempre tentando colocar pensamento. Aí eu sempre vou num versículo da Bíblia que diz, no que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é perfeito, naquilo que é de boa fama. Se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o meu pensamento. Se nós começar a pensar coisas boas e agir conforme o nosso pensamento, tudo flui, né? Flui para a gente ser feliz lá no trabalho, flui para a gente ser feliz no casamento, flui para a gente ser muito feliz na cama, dar muito rebolado, né? E aí as pessoas ficam só, às vezes, pensando negativo. E quanto mais negativo pensa, essas negativas vão virando ações. Quando vê, a gente está depressivo, tá lá tomando um monte de antidepressivo. Aí no antidepressivo acaba baixando a minha libido, diminui a lubrificação, não tenho vontade. E aí vai virando um ciclo vicioso, né? Terrível. Tem que pensar coisa boa. Exatamente, eu falo isso muito para minhas clientes, né? Tem algumas que falam, ai, porque eu tenho barriga. Nossa, eu vejo aquelas fotos, aquelas mulheres, porque, pelo amor de Deus, o que é aqueles peitos? O que é aquela bunda? E eu aqui com barriga, celulite, não sei o quê. Eu falei, cara, você é única. Aquelas mulheres estão assim porque é profissão de modelo, elas têm que fazer isso, então elas têm que estar impecável, mas assim. Pergunte se de repente ela não queria ter uma vida tipo, puto, eu queria ser uma pessoa normal, eu queria ser uma pessoa assim que, né, algo assim
ser normal mesmo, ter celulite e tal, sabe? Viver a vida e não ficar. Tomar cervejinha sem culpa. Exatamente. Aí vai lá, tipo, ai, tomei só um golinho, ai, já tá bom. Caramba, tem que viver. É que nem você falou, Bia, gosta de você, você é a única, você é a sua identidade. E se você não se amar, caramba, não. Aí eu falo assim, não tem produto erótico no mundo que faça você se amar. Não adianta você comprar um lubrificante, um óleo de massagem, um isso, um aquilo, que ó, é só para gastar dinheiro. Porque não é aquilo que vai deixar você com corpão, com peitão, com bundão. Não! Você tem que colocar na cabeça que você é linda, que você é bonita, que você tem celulite. Ai, que lindo! Caramba, você tem saúde, você é perfeita, você fala, você anda. Quantas pessoas não estão nessa sua posição que queriam estar aí e não está? Então, assim, se valoriza, mulher. Bota pra frente, ergue a cabeça e ó, um beijo pra recalcada. Viva a tua vida. Não fique olhando as modelos e não sei o que, se comparando. Ninguém é igual a ninguém. Aí eles ficam, ai, Fábio, pensando nesse lado realmente, né? Eu falei, pô. Sai muito no sexual. Oi, Andy, pode falar. Muita gente às vezes me procura, porque eu acho que eu nunca tive um orgasmo, porque a minha amiga falou que ela fez isso, e eu nunca consegui sentir a mesma coisa. Não é igual para todo mundo, cada uma tem um jeito de sentir, e não é porque você não sentiu daquele jeito que tá errado. É bem complicado. A gente já nasce, parece, com o parádromo ativado, né? A gente tá sempre entrando em tudo. E é muito. Isso vai. Exatamente, daí fica naquela neura, né? Ah, eu vou pra cama com meu marido, tem que apagar as luzes, porque ele não pode ver que eu tenho celulite, porque e fica com aquilo na cabeça e não se entrega, né? Aí fica, ai meu Deus, será que ele viu meu peito caído? Ai, minhas rugas, será que ele tá vendo? Né? Nossa, eu tava olhando esses dias, eu tô com umas não sei o quê, será que ele já viu isso? Será? E, cara, oh meu Deus! Não, e fica naquela neura lá, e daí não acaba fazendo nada com nada, porque. E ainda diz, nossa, mas eu não consigo ter orgasmo, por quê? Qual é o problema? Oi? E falar que o homem é comprovado, né? Nosso mesmo, né? O homem, uma visão geral. Então ele só vai enxergar celulite se a gente mostrar, né? A gente não mostrar. Olha, eu vivo falando, quem já assistiu outras lives aqui com a gente, eu e a Fábio aqui, sempre a gente está comentando, e eu particularmente adoro essa visão do homem, né? Porque as mulheres são periféricas e os homens são visuais. Mas eles são visuais em pontos determinantes. Assim, por exemplo, né, o homem, ele não fica enxergando o que a gente enxerga. É o que a Bia falou, o que a gente está comentando aqui. Vai ver o que a gente mostra, né? É aquela coisa da brincadeira. Cortei meu cabelo, você não percebeu. Enfim, mas na verdade, é muito. Eu adoro, eu digo assim, ó, na próxima, se existe uma próxima geração, encarnação, sei lá o quê, se eu nascer de novo de alguma forma, se isso existir, não está se discutindo aqui o sim ou não, mas eu quero vir mulher de novo, mas eu queria vir com as caixinhas dos homens, gente. Eu sou apaixonada pelas caixinhas. Eu amo as caixinhas masculinas. Aquela caixa do nada, então, eu adoro a caixa do nada. Quando eles focam assim, param, pensando no nada. A caixinha da família, a caixinha dos amigos. Eu amo isso, gente. Eu fico assim, estudando esse formato para trazer para mim. É maravilhoso. Imagina se não é um negócio desse. É maravilhoso. Exatamente. A gente tem um baú bagunçado. A gente chega ali, ó, mistura tudo, faz uma salada e tá ali para lá, para cá. Não, eu quero. Hoje eu não posso, eu nasci com isso, mas eu quero me adaptar, porque é bom demais. Boa. Eu adoro. E salve os homens. Essa mesmo. Gente, olha.
Quem estiver aqui na live, se quiser fazer alguma pergunta, não quiser fazer no chat aberto, tem aqui um balãozinho com a interrogaçãozinha. Esse balãozinho a gente vai recepcionar a sua pergunta e não vai estar divulgando o teu nome. Às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, fica sem jeito, mas pode fazer à vontade aí, tem esse balãozinho aí, que é exatamente para isso, para as perguntas secretas. Aquelas que você quer perguntar alguma coisa, mas não quer ir diretamente aí no chat aberto. Então, fiquem à vontade para perguntar se quiserem, se assim desejarem. Mas, indo para um outro lado, que é bem importante, que eu acho que a gente também tem que falar assim, de todo esse percurso, claro que de forma muito rápida e resumida, mas assim, todo esse percurso, porque hoje a gente tem essas questões muito fortes aí, determinantes em relação à religião e à sexualidade, porque isso não foi construído agora, isso foi construído ao longo da história. Então, eu queria que vocês, meninas, dentro do que vocês imaginam, do que vocês acham, claro, baseado nos estudos, baseado no conhecimento de vocês colocassem, assim, pontos que vocês acham importantes, por exemplo, marcos históricos, questões que vocês acham relevantes estar trazendo aqui em relação a essa questão de sexualidade e religião. Onde vocês querem pensar sobre isso? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Existia muito essa questão de que a mulher, ela não, isso tempos atrás, muito mais na época lá do cristianismo, um pouquinho antes, tinha muito aquela questão que a mulher era só a mais ali. Quem de fato era importante era o homem. O homem que era provedor, o homem que tinha know-how na sociedade, o homem que poderia estudar, tudo isso. E indo para o aspecto forte, principalmente na época da Igreja Católica em si, era muito forte essa questão. A mulher nunca foi idolatrada. A mulher sempre foi um objetozinho que estava ali do lado. Então, isso é um marco histórico muito forte dentro da nossa sociedade como um todo. Então, hoje a gente batalha, a gente luta, a gente tenta ser o mais próximo possível de respeitado, porque eu não acho que a questão é igualdade. Eu acho que cada um tem o seu papel fundamental, eu acho que você tem que ter respeito igual. Mas, necessariamente, uma mulher que não quer dirigir um caminhão, ela é inferior ao motorista de caminhão. Então, quando fala igualdade, eu acho que você compara muito ao pé da letra, tá? Então, eu acho que é uma questão de cada um com o seu papel, mas sendo respeitado socialmente. E aí, é nesse ponto que eu acho interessante a gente pensar um pouco assim, sobre esse aspecto, o papel da mulher e do homem voltado para a sexualidade e religião, tá? Dentro desse aspecto, assim, de modo geral. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês em relação a esse sentido, essa forma de pensar socialmente? Cri, cri, cri. Ficamos esperando outro. Sabe por que eu adoro esse cri-cri? Porque faz a gente realmente pensar, faz a gente voltar o nosso olhar. Nós não temos resposta para tudo. E isso é que é importante. Quando a gente abre um precedente, ou quando a gente pensa em algo, a gente se obriga a buscar na nossa memória e também sobre os aspectos do que acontece, que já foi comprovado, que já foi estudado, sobre isso. É importantíssimo esse cri-cri, cri-cri, que é uma forma da gente movimentar a nossa cabecinha ali, voltar o nosso olhar. Isso é importantíssimo. Então, a gente tem essa coisa. Oi? Eu acho que a gente ainda está aprendendo a se valorizar. Eu acho que a gente está aprendendo a se posicionar, né? Já que tu falando na área da religião, eu vejo assim mesmo, a Bíblia ela é dividida em duas partes, né? Que a gente chama o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente via muito isso, a possessão dos homens, né? Então, porque é uma parte bastante histórica,
Mas a gente vê que quando Cristo vem, que é no Novo Testamento, e que é a era que a gente acredita que vive hoje, a era da graça, Jesus vem justamente assim, ó, para valorizar as mulheres. Muitos assim queriam apedrejar aquela mulher adúltera lá, prostituta, e Jesus diz: não, não, calma, ela tem um valor, não vão matar ela. E assim muitas e muitas mulheres que Jesus vinha e acolhia, Jesus vinha e dava valor, mostrava o valor. Só que é coisas que ainda hoje, imagina, mais de 2000 anos, né, que Cristo esteve na Terra, e a gente ainda vive o respaldo, eu acho, dessas gerações antigas, assim. Então, eu acho que às vezes nós mesmos não sabemos nos valorizar, a gente não sabe se posicionar. E aí eu acho muito legal o feminismo, por exemplo, eu vejo duas ambiguidades, dois extremos, assim. O feminismo, mas na verdade elas vão assim, elas querem lutar, 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 mas às vezes nem elas mesmas se valorizam, né? Então tem o lado machista, que é o lado ruim, que é aquele que quer pisotear na mulher, e tem o feminismo que quer simplesmente excluir o homem, e também e eu vejo que às vezes elas se colocam na posição que o homem era antes, sabe? Às vezes as próprias mulheres, umas humilham as outras, ou então querem subir por cima dos homens, que eu acho que também não é o canal. Eu acho que a gente tem que se valorizar, tem que aprender que a gente tem valor, se posicionar profissionalmente, se posicionar no lar, se posicionar na sociedade de uma forma respeitosa. E é através do nosso conhecimento que a gente conquista isso. Olha essas grandes mulheres que fizeram grandes conquistas. Como que elas conseguiram? Através do conhecimento. Elas mostravam que elas sabiam, né? E daí tu ficava assim, nossa, que mulher! É porque elas conhecem. Então, às vezes essas feministas que a gente vê nos movimentos aí, né? Não criticando todas, mas só fazendo uma pontuação aqui. Tu vai conversar com algumas, são vazias. Estão só lá no auê, 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 eu quero medir. Mas tu vai conversar, são vazias, não conhecem. Então é conhecimento, sabe? Conhecimento mesmo. Acho que é Você isso. fala uma coisa interessante, Bia, sobre essa questão de ser feminista, e às vezes as pessoas conceitualmente não sabem o que é isso. E tem muito aquela coisa de dizer assim, é como se feminista fosse anti a condição masculina. Então, assim, é como se você contrapusesse, eu odeio os homens. Não é isso. O conceito do feminismo é totalmente diferente a isso. Então, ele propõe muita coisa diferente do que muita gente acaba dizendo. Então, é aquela coisa, cada um pega a sua bandeira e dá o nome que quer. E às vezes você está com a bandeira ali de feminista, mas você tem uma ideologia própria e que está expondo ali e usando aquela condição que você acha que é pertinente para aquela questão. E o que você falou, às vezes a pessoa é vazia. E aí é que é ruim. Essa questão é que é ruim. Eu acho que a gente tem que defender os nossos direitos, pedir respeito, né, o tempo todo estar se posicionando socialmente, mas assim, mulher não rivaliza com homem, nem homem rivaliza com mulher. Eu acho que a gente se complementa quando isso é o processo. Então, independente das questões de orientação, tá? Orientação sexual não tem nada a ver com as questões de luta de classes, feminismo, não existe, não é por aí, não é nessa linha, não está aí, não tem a ver. Tem a ver o seguinte, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu desejo ser e como eu desejo ver o outro. Agora, o outro vai ser visto por mim daquela forma, mas necessariamente ele não é aquilo que eu vejo. Porque o que eu reflito, o correto seria refletir os olhos do outro em mim e os meus no outro. Mas isso a gente faz tudo. A gente geralmente quer que os nossos olhos vejam o outro. E essa questão é que é fundamental. Você saber discernir, respeitar, independente de cor, raça, religião, credo, tudo mais. Respeitar o outro. Então, as questões de sexualidade, as questões de religião, elas se perpetuam muito
por uma questão muito mais nossa, de como a gente enxerga isso e como a gente reverbera isso, como a gente perpetua isso, como a gente ensina isso. Por isso que é importante a gente sempre olhar de fora para dentro e criar os nossos próprios conceitos. Mas os nossos conceitos respeitando sempre o outro. Fundamental. Exatamente. É verdade. E a gente vem muito marcado do patriarcado, né? Tipo, o patriarcado lá atrás sempre oprimiu e anulou as mulheres. E agora as mulheres estão tentando se igualar à equidade, né? Tentando ficar o mais próximo possível, lutar pelos seus direitos. Só que sempre tem os extremos, né? Em cada movimento tem os extremos e aquelas pessoas que acabam manchando o movimento, que não é esse o viés do movimento, né? Então tem tudo isso. E sobre a sexualidade que você falou da antiguidade e tudo mais, sempre teve marcado, né? Até o professor mesmo já falou algumas vezes que sempre teve os seus domínios. Já foi dominado pela medicina, já foi dominado pela igreja, já foi dominado pela política. E a gente tá sempre. A sexualidade é sempre perseguida. Tipo, ela nunca é livre, a gente nunca consegue a liberdade. Enfim, a gente sempre tem que estar sempre lutando para tentar a nossa liberdade. Anne, você falou uma coisa que eu li há pouco tempo isso e achei assim fantástico. Aí você me lembrou agora disso. Que por essas questões da sexualidade ser tão perseguida ao longo de tanto tempo, e aí eu estava vendo uma fala de antropólogos, né, analisando esse contexto, falando o seguinte: por que a sexualidade, de um modo geral, não é sexo, sexualidade de um modo geral, é perseguida? Porque pessoas mais felizes, pessoas que têm mais prazer, elas tendem a enxergar muito mais além. Elas tendem a questionar mais, porque como elas estão completas em si, ou se autocompletando, né, com o seu processo de satisfação, de prazer, de bem-estar, de qualidade, né, em relação ao seu todo, então elas começam a questionar. Por isso que na política, principalmente na política, na religião, nos processos como modo geral, e isso, visão antropológica, né? Antropólogos falando isso. Então, eles acreditam que isso é muito contestado, porque se isso fluir de fato, vai ser difícil controlar as pessoas, controlar como um todo, controlar como, entre aspas, né, aquela coisa de massa. E isso é uma questão que se percebe que há muita intensidade nesse processo. Se você tem fluidez nos seus processos relacionados à sua sexualidade, se você está bem, se você está muito encaixado com a tua condição, se você tem uma boa energia ativada, que a sexualidade está relacionada a essa energia de vida, então você não vai ser uma pessoa passiva. Você vai ser uma pessoa mais questionadora. Você vai começar a olhar e enxergar mais além, mais à frente. Então, de certa forma, os antropólogos entendem que sexualidade sendo falada e deixada a ser livre, ela vai fazer um contraponto onde as pessoas vão começar a questionar mais. E aí fica mais difícil para você incutir na vida delas condições mais padronizadas, porque elas vão ser muito mais questionadoras. Verdade. De certa forma. Perfeito. Mas, meninas, estamos aqui há 1h40 quase de live. Ninguém nem percebeu isso, né? Que delícia, né? Gente, obrigada a vocês que estão aí com a gente assim, maravilhoso, muito bom. Obrigada por estarem aqui ainda com a gente, aqui, ouvindo a gente falar de um tema assim que eu não digo que é polêmico, mas é instigante e intrigante, por assim dizer. E assim é muito bacana, né? Quase 2 horas de live e a gente aqui discorrendo. A Bia tomou um susto ali que ela nem se percebeu, né? Aliás, acho que ninguém percebeu. Eu estou falando isso porque eu estou com o computador aqui à minha frente, que eu bati o olho aqui e vi. 1h40 agora. Mas assim, eu acho que a gente pode fazer as nossas considerações aqui finais, tá falando sobre isso. Se alguém tiver, né, alguma pergunta ainda, pode ser feita a pergunta, fiquem à vontade. Mas assim,
muito bacana esse tema, porque é um tema que faz a gente refletir ao sair Vai, daqui. Eu vai. adoro, eu adoro coisas que me façam pensar depois. Tantas coisas que vocês falaram aqui ficaram aqui na minha cabeça, ó, Sim, verdade. só pensando, só pensando, só pensando. Aqui, Eu tenho certeza que eu vou levar essas coisinhas que foram faladas aqui e que me marcaram de certa forma, sair aqui da live e vou começar a pensar sobre isso. Isso é bacana, tá? isso é É, verdade. quando a gente fala com leveza, quando a gente fala com tranquilidade, quando a gente deixa a coisa fluir normalmente, sem nenhum tipo de tabu, preconceito ou pré-julgamento, né, por assim dizer, fica mais fácil, é mais absorvível, né? E aí a gente consegue fazer com que a coisa aconteça, a coisa entre na gente de forma mais suave, né? Fica ali, faça parte do nosso ser. E isso é que é bacana, isso é que é legal. Então Exatamente. fica Exatamente. Cada uma aí compartilhou, trocou ideias, assim, que realmente coisas novas que a gente vai carregar aí para o resto da vida, né? Muitas informações excelentes, de qualidade, muito bem colocadas, né? Só tem de agradecer mesmo as nossas convidadas aí, que veio só brilhantar aí a nossa live Papo Sexo com elas. E falar de como diz a Gel, não é um assunto polêmico, mas é um assunto intrigante mesmo, né? E vieram falar de modo suave, né? Tipo, ninguém veio aqui massacrar ninguém e ninguém veio, não, é assim mesmo, né? Quer dizer, foi falado, foi colocado cada um seu ponto de vista, com suavidade, né? E com gostoso de ouvir, assim, né? Então, cada um teve aí, deu o seu ensinamento, aí, a sua parcela de, de leveza aí para nós carregarmos aí pro resto da vida. E só tem de agradecer vocês, meninos. Eu agradeço o convite de vocês, gostei bastante de participar também. Achei bem legal esses dois opostos, né? Deu pra gente tirar bastante informação, a gente conhecer melhor os dois lados e achei bem legal. Gostei bastante. Eu também quero agradecer, estava um pouco insegura aí porque não tinha feito live ainda. Quero agradecer, compartilhei um pouquinho da minha experiência com Deus no meu casamento. E eu quero dizer para vocês que ainda estão ouvindo aqui, né, que Deus e sexo tem tudo a ver, combina. Ele que criou, eu creio que foi ele que criou, e que nós possamos realmente conhecer a nossa sexualidade e tirar o melhor proveito dela, né? Beijo a todos. Obrigada, gurias, pelo convite. Olha, foi um Espero, prazer. Oi? espero muitas lives ainda, né, Gel? A primeira de muitas, né? É verdade. E assim, o nosso objetivo aqui é quando a gente criou, eu e a Fábio, o Papo Sexo com elas, foi exatamente fazer dessa forma. A gente trazer assuntos, discutir esses assuntos de forma muito leve, né? Leve não porque são assuntos pesados, mas leve dentro do que a gente entende, do que a gente compreende como sendo coisas naturais, normais no Sim, nosso dia a dia. E por que não transferir essa leveza para aqui, para quem está nos assistindo, para quem está aqui, os nossos espectadores que estão dando atenção, estão ouvindo a gente aqui. Então, o objetivo exato. sempre foi esse. E a gente fica muito feliz, né? Porque quando cada live que a gente começa e cada live que a gente finaliza, a gente olha assim e diz assim, gente, passou um tempo, como assim? Como assim? Dá vontade de falar mais, estar tá ali trocando mais ideias. E isso é bem bacana, porque eu acho que tem que ser dessa forma. Falar de sexualidade tem que ser assim. Tem que ser fluidez o tempo todo. E necessariamente no início você vai ter um pouquinho de dificuldade, você vai ter um pouquinho de resistência, mas ao final você vai ver que está incorporado na gente. A gente já nasce, a gente é um ser sexual, é um ser sensual e é um ser energético que está ali ativado a sexualidade o tempo todo. Então, onde é que está
a diferença disso? Onde é que a gente faz diferente? Quando a gente não se percebe. Quando a gente percebe, tudo flui, tudo acontece. Então, é Exato. isso que é bacana. É, vamos tirar, não vou tirar print, que agora a nossa, eu e a Fábia aqui, a gente está falando diferente, né? A gente congela. É exato, é exato. Alguém tira print. Aí acaba, eu acabo achando mais legal congelar, né? Então a gente faz assim, uma carinha bonitinha, congela, e aí fica tudo lindo, tá? É, vamos lá. Faça uma pose aí, alguns segundinhos, para a gente poder dar esse start aí na tela. Vamos lá. Um, dois, três, já. Querem mudar de posição? Show, meninas. Nossa, prazerzaço mesmo estar com vocês aí. Foi show de bola. Nossa, amei. A Gel falou tanto da Bia, tanto, 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 que eu falei, gente, Bia, Porque agora é sério. A Anne e a Fábio já conhece, que ela é a nossa colega. Sim, A Bia, apesar também de fazer o mesmo curso, tá fazendo a mesma especialização que a gente, ela é uma turma depois. Então, assim, eu conheço sim, a Bia, conheço a Anne também de um outro curso. E a Fábio não conhecia a Bia, entendeu? é. E por Não, isso que eu exatamente. é dessa forma mesmo, entendeu? A questão do. Tava falando, não, mas a Bia é isso, é aquilo, tal. Por isso que ela tá aqui É. falando. Mas a Ana ela já conhecia. Não, eu já conheço, mas assim, eu digo na questão da Bia, porque assim, Bia, a gente está tentando marcar uma live com você, eu mais Gel. Olha, eu acho que tem aí uns 3 meses. Sério, sério. Toda hora a gente tá, não, vamos chamar a Bia. Não, não vamos. Vamos, não vamos. Ah, acho que até teve uma vez que ela conversou, acho que você não podia, sei lá. Eu falei, Não, não. não, nem cheguei a falar com a Bia, a gente só Ah, não pensou. falou com ela? A tanto a Eu Anne sei que a também, gente... tá, Anne? A mesma coisa, porque a gente faz assim, eu e a Fábio. A gente faz o planejamento das lives e aí a gente vai pensando, poxa, isso encaixa com tal pessoa, vamos convidar tal pessoa, tal. Porque é legal, É, né? Discorrer aquele determinado assunto. E fica bem bacana. E aí foi isso que a gente já vem falando há um tempão. Vamos convidar a Bia, a Anne também, não sei o que, a gente fala, e com a Bia. exatamente. Conhece Exatamente. E a gente tava naquela. Bia. Aí a gente aí às vezes surgiu um assunto do momento, assim, pá, aquele assunto. Não, vamos falar nesse assunto para não morrer, tal. Daí, não, agora vamos chamar a Bia. Daqui a pouco surgiu outro assunto. Não, vamos falar desse assunto que é para fluir, para deixar as pessoas instigadas, não sei o quê. Beleza. Agora vamos chamar a Bia. Ah, porque não sei o quê. Saiu daí, né? Aí, pronto, Bia. Prazer, Bia. Olha, muito legal, sabe o quê? Você é a segunda pessoa que fala em relação a fazer live com a gente e ou nunca fez ou fez pela primeira vez. É, a gente fez uma live no Sex Day e que tinha uma das meninas lá que foi a primeira vez que fez live e foi com a gente. Então eu fico tão feliz. E assim, a tua experiência, Bia, a tua experiência, Anne, foi bom? Foi legal? Foi ótimo. Perdendo aqui, perdendo a timidez. Eu gravo um videozinho, mas aí eu gravo, olho, se não dá certo, eu faço de novo, eu edito. E aqui não tem como editar, né? Então eu tô me desafiando aqui. Aqui a Tô gente crescendo, né? Não que né? o vídeo não seja, mas aqui dá esse ar mais autêntico, né? Do conhecimento, da autenticidade, da forma mesmo de ser. Exatamente. Gente, E aí, Anne, a foi todos bom para vocês você? que estão aqui, é verdade, né? A todos vocês que estão aqui, antes de mais nada, muito obrigada, obrigada mesmo por estarem ouvindo a gente. Anne, Exatamente. aí a Fábio perguntou, Anne, foi bom para você? Ah, sim, Anne, foi bom? ótimo. Não, bem na hora deu uma cortada, foi bem legal, adorei bastante. Que bom, que bom. Gente, obrigada de coração mesmo. Só tenho de agradecer. E até uma próxima live aí, pessoal. Obrigada para quem ficou até agora. Obrigada mesmo por nos acompanhar, assistir. E espero que as dúvidas possamos ter tirado algumas coisas aí, né? Algumas informações. Espero que tenham sido de bom grado, né? Bia, fala
Seu Insta Ah, também, por favor. exatamente. Fala seu arroba aí para as pessoas seguir vocês. Dá para pegar o nosso arroba aqui de cima, né? Tá. Aqui, Dá pra ver. Mas assim, pelo menos para deixar gravado na live, né? Porque depois aí não consegue ver. Qual é o seu Da arroba? Bia. o meu é @bia.r.oliveira.s. E o teu, Anne? O Eu meu prefiro. é o da loja que eu uso para isso, que é o @nasnuvens_oficial. Isso aí. Então, gente, Perfeito. dúvidas, algumas questões que ficaram aqui ainda, né, na cabecinha de vocês, fiquem à vontade, podem chamar uma de nós no direct, com certeza vocês terão aí as informações. Tanto comigo, Céu Exato. Salles, com a Bia Oliveira, com a Anne Píndola, eu adoro esse sobrenome da Anne, com a Fábio de Moura, estamos aqui à disposição. Grande beijo, até a Gente, próxima. Quarta-feira a gente volta com um novo assunto. Ah, detalhe, na quarta-feira a gente vai estar voltando a falar com a gente, doutora Andréa Delacla, que é a nossa mestra linda, maravilhosa, fisioterapeuta pélvica, também terapeuta sexual, vai estar falando com a gente de sexualidade na maturidade e vai ser assim muito bacana, não percam. Próxima quarta, no Papo Sexo com Elas. Não é isso aí, Fabi? isso aí, não percam, né? Com a doutora Andréia. Show. Gente, Tchau, tchau, muito gente. obrigada. Obrigada. Até. Até mais. Beijo, meninas. Tchau, tchau.